Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Passando aqui para dar um update, para falar um pouco para vocês sobre o conflito lá em Israel, com a faixa de Gaza, o que tem por trás disso. Será que isso é algo corriqueiro, que sempre acontece? Será que tem algo por trás? Será que tem cumprimento profético? Eu vou falar sobre tudo isso e vou mostrar para vocês nas Escrituras como tudo isso está predito pelo nosso Deus e, sobretudo, nosso Deus vai proteger Israel. Vamos começar falando com esse conflito. Para você entender um pouco do conflito, ele é um conflito étnico, mas é também um conflito espiritual e religioso. Bom, alguns dos inimigos vizinhos que têm nestes países grupos terroristas, em nome de quem, entendeu? Acabam provocando esses conflitos, as guerras, e nem sempre os países assumem, né? Assumem que eles estão guerreando contra Israel e deixam essa conta aí para os grupos terroristas. Por exemplo, o Hamas é um grupo terrorista que fica ali na faixa de Gaza, tá bom? Está frequentemente atacando Israel e, obviamente, não consegue nada porque Israel tem um sistema de defesa chamado Domo de Ferro que acaba interceptando todos os foguetes, né, que são lançados, né? Um outro grupo também que tem frequentemente atacado as fronteiras de Israel é o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista que fica no Líbano e que é muitas vezes fomentado, sustentado pelo Irã, né? Também existe o Fatah. O Fatah é o grupo terrorista que fica na Jordânia, né? Na fronteira ali leste do Jordão. Agora está mais em paz, está mais tranquilo por enquanto, né? Também temos a chamada Jihad Islâmica Palestina, que está por trás aí desse último conflito, que lançou mais de 1.200 foguetes contra Israel, e obviamente eles foram desbaratados, foram derrubados, e 200 desses foguetes acabaram caindo na faixa de Gaza também. Muita gente me pergunta, pastor, é seguro ir para Israel? É super seguro, gente. Eu vou a Israel todos os anos, esse ano eu vou pela segunda vez, e já tive a oportunidade de estar lá e olhar para cima e ver alguns fogos de artifício, que na verdade não eram fogos de artifício, nada mais eram do que foguetes que estavam sendo derrubados, né, pelo domo de ferro, lá em cima, numa distância que a gente não chega nem a ouvir o barulho, né? Então, a verdade é que todos esses grupos, eles têm um ódio comum por Israel. Isto tanto pelo ciúme, eu diria o ciúme, né, da questão de Ismael com Isaac, né? Ismael, o filho de Abraão com Agar, que foi expulso para que Isaac, o filho da promessa, pudesse crescer de maneira mais segura. A história bíblica nos conta isso. Mas também é uma questão espiritual, porque por detrás disso tudo a gente sabe do grande ódio que Satanás tem por Israel, por ser o povo escolhido, o povo amado de Deus. Bom, eu queria falar para vocês, agora trazendo para os dias atuais, e daqui a pouco eu vou trazer uma profecia que é muito pouco conhecida. A grande maioria das pessoas conhece a profecia de Gog e Magog, de Ezequiel 38, que é também extraordinária, porque ela menciona, né, o nome das nações que vão se juntar contra Israel. Mas eu quero falar de uma outra profecia que também fala desse ódio visceral, dessa vontade que esses inimigos têm de exterminar Israel, né? Fazer literalmente a obliteração da nação, né? Mas eu quero falar um pouco antes sobre o Irã. Qual é o papel do Irã? Vocês sabem que o Irã tem assim um desejo de se tornar a nação hegemônica mais poderosa no Oriente Médio, principalmente de dominar o Oriente Médio e fazer prevalecer a sua visão do Islã, que é os xiitas, né? Porque a Arábia Saudita, que é a outra nação super poderosa dentro aí dos islâmicos, né? A Arábia Saudita é sunita e já o Irã é xiita. Então eles têm uma rivalidade muito grande, né?
essa rivalidade já fez com que houvesse guerras no passado, e eles estão ali lutando. Por isso o Irã é sempre um aliado dos inimigos dos Estados Unidos, que por sua vez é aliado da Arábia Saudita. Então, nesse propósito, entendeu? Eles acabam odiando muito mais um ao outro, né? O Irã e a Arábia Saudita, do que até mesmo o Irã odeia Israel. Mas não esqueçam que Israel é que está no centro da profecia e, portanto, a gente sempre tem que olhar para os conflitos por esse viés, né? por esse entendimento do que vai acontecer um dia. Mas agora, recentemente, dia 11 de agosto, né, o jornal Jerusalem Post está falando sobre o ministro de Defesa de Israel, Benny Gantz, numa conferência de imprensa com o seu parceiro chipriota, né, Charalambos Petridis. Ele disse que o Irã gasta anualmente dezenas de milhões de dólares que são usados tanto para construir armas, né, para atacar Israel, como também para transferir tecnologia, estratégias e tudo mais. Então, esse grupo, o ministro de Defesa afirmou que, na verdade, esses milhões, dezenas de milhões de dólares, né, que são transferidos, né, por parte do Irã para a Jihad Islâmica Palestina, que é esse grupo que estava por trás, né, de soltar os foguetes contra Israel recentemente, eles transferem tudo isso, né, dinheiro, armas, know-how, através do seu grupo Islamic Revolutionary Guard Corps, a Guarda Revolucionária Islâmica. Portanto, o Islã tem grupos que estão procurando a paz, estão fazendo os acordos de paz, aí principalmente o acordo de paz abraâmico, da família abraâmica. Então tem algumas nações que estão já caminhando para a paz com Israel. Por outro lado, você tem o extremismo aí do Irã querendo sempre destruir Israel e fomentando esses grupos terroristas, especialmente o Hezbollah e agora também a Jihad Islâmica Palestina. Tá bom? O que as profecias falam a respeito disso? Muitas pessoas me perguntam, pastor, esse conflito já é muito longo, desde que Israel voltou para a terra, toda hora tem um conflito, toda hora tem uma guerra. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que as profecias vão acontecer? Muita gente coloca em descrédito. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia sempre se cumpre. O que nós precisamos entender é que Deus tem o seu tempo. Nada acontece antes do seu tempo e as coisas precisam ser maturadas. Então tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual que também acaba determinando, né, as movimentações aí do mundo geopolítico dos nossos dias. Então, primeiro eu quero mencionar o acordo de paz chamado Acordo de Abraão, que começou ali sendo proposto, né, por Donald Trump, pelo seu genro, né, o Jared Kushner. As negociações estão avançando, né? Israel está cada vez mais ampliando o seu arco de alianças. Por exemplo, os países dos Emirados Árabes já estão nesse acordo. Hoje você já tem voos de Israel para os Emirados Árabes, para Dubai, por exemplo, de Dubai para Israel. Agora em junho mesmo, um grupo nosso foi por Dubai para Israel, né? Voando, passando por lá, e já existem aviões, tanto da El Al indo para os Emirados Árabes, quanto também dos Emirados Árabes também para Israel, tá? Mas nós sabemos também que, além disso, Bahrein, Sudão e outros países estão aí se juntando no acordo de paz. E no Jerusalem Post de hoje, né, 11 de agosto de 2022, afirma que a Arábia Saudita vai autorizar que as naves comerciais israelenses voem sobre o corredor de Arábia Saudita e Omã. A Arábia Saudita é um país grande e Omã é um paizinho pequeno, né, que fica ali ao sul da Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita está permitindo que os aviões israelenses passem nesse corredor aéreo, e isso já obviamente está caminhando para um acordo de paz em que as nações vão poder ter, né, abertas as fronteiras e daí por diante.
Então, está caminhando, gente, embora a tensão com o Irã somente aumenta. Agora, eu quero falar para vocês de toda essa visão que nós temos em relação às profecias. O conflito de Gog e Magog, eu já tenho muitos vídeos. Se você quiser conhecer mais a respeito disso, procure no meu canal, Lamartine Pozzella, Gog e Magog. Ponha lá, digite no Google ou no YouTube, Lamartine Pozzella, Gog e Magog. Tem muitos vídeos, você vai entender com profundidade a respeito. Mas é importante dizer que a Pérsia, que é o Irã, é o principal aliado de Gog. Mas eu quero ainda trazer uma outra profecia que é muito pouco conhecida das Escrituras e mostrar para vocês como o salmista ele enxergou, né, o ódio que haveria por parte desses inimigos, né, dessa coalizão de inimigos que nunca se juntou completamente para lutar contra Israel. Então, essa profecia, gente, ela não se cumpriu ainda, mas, contudo, nas Escrituras haverá de se cumprir. Está lá em Salmos 83, versículos 3 e 8, 3 até 8, eu vou ler para vocês. O salmista está dizendo assim: eles tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Então você vê aqui claramente que o salmista está falando de tramóia, de engendrar planos para destruir o povo, né, para obliterar, para varrer do mapa, né? E conspiram contra os teus protegidos, é Israel. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações. O que o Hitler tentou fazer, não é isso? Obliterar, riscar do mapa, né? Acabar com Israel. Mas outros povos já tentaram fazer também. E não haja mais memória do nome de Israel. Gente, aqui você vê, nós estamos falando aí de aproximadamente 3.000 anos atrás, essa profecia, tá bom? Uma profecia que fala deste ódio de algumas nações que viriam contra Israel com o objetivo de destruí-la, né? E aí o texto diz assim: vinde, risquemos de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Ou seja, eles formam uma aliança e concordam em desejar destruir Israel. Uma coisa é desejar, outra coisa é conseguir, porque Deus não permitirá, obviamente, né? E o texto diz assim: e firmam aliança contra ti as tendas de Edom e os ismaelitas. Edom, gente, é um outro nome, ou Adom, no original hebraico, são os descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, que ficou com ciúmes, não quis a primogenitura, e Jacó quis, né? E buscou a Deus, se tornou Israel. Edom, o seu irmão, né, Esaú, e os seus descendentes todos viraram inimigos de Israel, tá? E os ismaelitas são os descendentes de Ismael, né? As nações aí árabes. Moabe fica na região da Jordânia. Edom são os descendentes de Esaú. Moabe, filhos de Ló, né? E os hagarenos, Agar era egípcia, então hagareno é um sinônimo de egípcios, né? E continua dizendo, né? Amon é um outro filho de Ló. E fala de Filístia. Filístia é a faixa de Gaza, os filisteus, né? Também chamado de palestinos. No inglês, por exemplo, é Philistines, muito parecido com Palestines, né? São aqueles que ocupam ali a região da faixa de Gaza, que são os que estão criando o problema agora, né? Como os habitantes de Tiro. Tiro fica ali no Líbano, né, gente? Então, estamos falando ali claramente de Hezbollah, de Líbano, né? Que também estará nessa coalizão de inimigos de Israel que virão para tentar obliterar a nação, né? Como também a Síria, região do Iraque, se alia com eles e constituem braço forte aos filhos de Ló, que é Amon e Moabe, né? Amon e Moabe estão ali na região da Jordânia. Então, vejam, gente, Edom são os descendentes de Esaú, não é isso? Os ismaelitas
são literalmente os descendentes de Ismael. Moabe, também Jordânia, descendente, filho de Ló, né? Agarenos ou Hagarenos são os egípcios. Filístia, faixa de Gaza. Assíria, Iraque. Todos esses inimigos, eu creio que em algum momento esta profecia vai se cumprir. Se vai ser junto com Gog e Magog, ou se vai ser um outro ataque. Mas o que está por detrás disso, gente, é um ódio visceral e um ciúme realmente contra o povo escolhido de Deus. Por trás de todas essas pessoas, e aqui eu quero deixar claro que muitas das pessoas que moram nessas nações são pessoas boníssimas, são pessoas que desejam a paz, que não concordam com nada disso, né, que gostariam de viver num mundo pacífico, num mundo sem guerra, num mundo de amor ao próximo. Eu acredito muito nisso. Só que muitas vezes o povo não controla as decisões dos seus líderes. E o que a Bíblia está dizendo aqui é que estas nações conspiram para obliterar, para tirar Israel do mapa, para acabar com o povo de Israel. E isto é o que está por detrás de todo o conflito ali no Oriente Médio. Então, de um lado, vocês veem, né, o acordo de paz da família abraâmica acontecendo, evoluindo, né, como as próprias escrituras falam, né, do acordo que será proposto lá de Daniel capítulo 9, de 24 a 27, que vai ser obviamente proposto e dirigido pelo anticristo. Mas do outro lado você vê também um cenário em que Gog e Magog se prepara, e hoje eu ainda trouxe aqui uma outra profecia mostrando este viés, né, destas nações que têm, vamos dizer assim, a origem, né, nestes inimigos históricos de Isaac e de Jacó. Tá? Por trás da guerra das nações começa o ciúme de pessoas. Por quê? Porque Amon e Moabe, que são os filhos de Ló, Ló se separou de Abraão e, portanto, se separou de Isaac. E no decorrer da história se tornaram inimigos, não é isso? Agar, aquela serva, né, de Abraão, que era egípcia, também se separou, teve que ir embora com seu filho Ismael e acabou também se tornando um inimigo do povo de Israel, né, de Isaac e de Jacó. Os filisteus, inimigos históricos, né, de Israel. Alguns dizem que ali a faixa de Gaza não tem nada a ver com os filisteus, outros dizem que tem. A verdade é que aquela região, que originalmente era dos filisteus, hoje é ocupada pelos palestinos, então certamente eles também estão nesta agenda de obliterar Israel, né? E a Síria, que ocupa ali parte da região do Iraque, né? Também são inimigos que querem destruir. Em algum momento eles vão se juntar, mas eu quero terminar esse vídeo aqui dizendo para vocês que Deus é soberano. Israel é uma nação que está debaixo da proteção de Deus. Muita gente fala, pastor, e a nossa viagem? Vamos para Israel? Irmãos, podemos ir tranquilos. Primeiro que agora já houve o cessar-fogo, as negociações estão muito avançadas, obviamente, porque Israel consegue se defender, e aí quando começa a contra-atacar, os inimigos não gostam, né, disso, e aí pedem o cessar-fogo. Mas também porque nós sabemos, né, que Deus cuida de Israel. Então não tenha receio, Israel é um lugar maravilhoso para visitar, principalmente porque lá a gente conhece os lugares bíblicos, é uma nação de primeiro mundo, muito segura, a gente vai lá muitas vezes, todos os anos, mas a gente tem que explicar para as pessoas que, porque o mundo ocidental não traz explicações, as pessoas têm um viés um pouco, eu diria assim, o antissemitismo está tomando conta de novo do mundo ocidental, especialmente aí da Europa. Então nós precisamos trazer este acontecimento que está hoje nos nossos dias, nas páginas dos jornais, para que você entenda, mas entenda principalmente o que está por detrás no mundo espiritual. Vamos orar por Israel, vamos orar pelas nações que estão em guerra, até mesmo pelos árabes, vamos orar para que haja paz, para que Deus guarde as nações. Pastor, mas e o acordo de paz? Quando tiver que chegar, gente,
acontecerá. Mas até lá, o nosso dever, como aqueles que amam Israel, como a própria Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém. Amém? Quero pedir que você compartilhe esse vídeo, as pessoas precisam entender o que está por detrás, entender espiritualmente, então comente, curta, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E eu quero dizer para vocês que eu tenho também um curso maravilhoso na minha área de membros, vai estar aqui embaixo, você clique no link, seja membro, porque lá você vai entender com muito mais profundidade a respeito da nação de Israel e também dos temas bíblicos. Tá bom? Um beijo grande no seu coração, Deus te abençoe, em nome de Jesus.